Boa noite a todos. Hoje é um dia muito especial para a nossa vida. Hoje o culto nosso a Deus é referente a um culto de entrega. Um culto onde nós vamos entregar nossos sonhos, nossos projetos, aquilo que Deus quer que nós façamos conforme a sua vontade. Temos aqui uma lata ali contém areia e um pouco de álcool. E tem tantas coisas que nos frustram, tem tantas coisas que nos amedrontam, tantos projetos não realizados que hoje atrapalha a gente fazer algo para Deus. Sonhos que não conseguimos realizar. A minha esposa está com um papel ali, aquele que tem sonho, conforme a última dança aqui que foi dançada, expressou bem aquilo que nós queremos fazer hoje. Entregar nossa família a Deus, entregar o nosso ministério a Deus, entregar o meu estudo a Deus. Tudo integrarei. E ali vai ser colocado um fogo, aqueles projetos que te machucam até hoje, naqueles acontecimentos que te machucam até hoje, naquela ferida que atrapalha a sua adoração a Deus. Você vai estar escrevendo no papel e vai estar colocando ali naquele recipiente. E aqui temos uma caixinha onde vamos entregar tudo o que nós pensamos, o que imaginamos na presença de Deus. E durante esse ano de 2014, todos os sábados, nós vamos estar trazendo essa caixinha aqui para estar orando nos seus sonhos, nos seus projetos de 2014. E no penúltimo culto dos jovens, nós vamos estar abrindo o que está dentro dessa caixinha. E vamos estar lendo um por um. E as pessoas que colocaram aqui dentro vão estar contando aquilo que Deus fez na sua vida, aquilo que Deus tem abençoado a sua vida. Estão se entregando um papel. Então o objetivo desse culto é isso. Aquilo que te frustra, aquilo que te atrapalha, vai ser ali naquele local. Seus sonhos, seus desejos, sua família, você entrega nessa caixinha para a gente orar durante os cultos dos jovens no dia de sábado. E o texto que eu escolhi para estar lendo essa noite é Romanos 12, 1 e 2. E graças a Deus que a nossa aula falou muito sobre isso. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: a palavra do Senhor, aqueles que podem ficar em pé, que fiquem em nome do Senhor Jesus. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, estamos aqui na sua presença. O culto aqui é apresentado, Senhor. As ações aqui feitas, que seja somente para a honra e glória do Senhor. Que nesse momento o seu Santo Espírito vem estar falando comigo, e o Senhor venha passar conforme a sua vontade, para ministrar na vida dos jovens, das pessoas que estão aqui nessa noite.
e cada dia eu me entrego na sua presença. É em nome do Senhor Jesus que apresentamos esse culto, para que seja feito somente o seu querer, somente a sua vontade em nossas vidas. Poder sentar, meus amados. E o ponto que eu coloquei nessa noite para a gente estar pensando: nossa própria vontade é o maior obstáculo para conhecermos a vontade de Deus e nos entregar a Ele. Nossa própria vontade é o maior obstáculo para conhecermos a vontade de Deus e nos entregarmos a Ele. Como saber a vontade de Deus? Deus deseja vencer a nossa vontade. Deus deseja vencer a nossa vontade. A nossa própria vontade é o maior obstáculo para conhecermos a vontade de Deus. A nossa vontade teimosa é o principal motivo que Deus deseja tratar e vencer nessa noite. Quantas vontades a gente tem? Quantos objetivos a gente tem? Romanos 12, 1, 2 trata da descoberta da vontade de Deus quando a nossa vontade está subjugada. Este versículo trata a descoberta da vontade de Deus e mostra duas maneiras para subjugarmos nossa vontade e para conhecermos a vontade dEle. Devemos nos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como é difícil essa ação, como é difícil nós, jovens, nós adultos, apresentar o nosso corpo, a nossa vontade, a nossa razão na presença de Deus. E durante essa semana, durante esses dias que eu estava mastigando Romanos 12, 1, 2, e apresentar significa colocar ao lado. Era usado em relação ao adorador que colocava o animal do sacrifício sobre o altar como um ato de consagração a Deus. Deus quer que nós consagramos a nossa vida no altar de Deus somente para fazer a sua vontade. Segundo, a entrega. Apresentar o animal como sacrifício era entregá-lo completamente a Deus, cedendo-lhe todos os direitos de fazer o uso dele. O animal não é pertencente, mas ofertante sim a Deus, e Deus poderia fazer o que quisesse com ele. A partir que nós entregamos a nossa vida, a partir que nós entregamos os nossos desejos, a nossa família, os nossos estudos, os nossos projetos, isso significa, meus amados irmãos, que isso não pertence a mim, pertence a Deus. As minhas ações, a minha família, o meu namoro, a minha vida conjugal com a minha esposa, a partir de hoje, pertence somente para fazer a vontade de Deus. Terceiro ponto, o sacrifício vivo. Deus deseja que oferecemos a Ele nossos corpos, não para sermos mortos e queimados sobre o altar, mas como um sacrifício vivo. Com razão. Não apenas com emoção. Como é gostoso a gente louvar o Senhor. Como é gostoso a gente apresentar o Senhor. Mas após aquela apresentação, após aquele culto de adoração, qual que é a minha ação? Qual que é a minha entrega? Acaba no altar? Saiu da porta para fora, acabou tudo aquilo? Deus deseja que nós entregamos o nosso pensamento, a nossa visão, o nosso ouvido, a nossa boca, os nossos pés, para caminhar segundo a vontade de Deus. Isso é prestar um culto. Isso é se entregar na presença de Deus. Outra coisa importante, quando nós entregamos
a nossa vida a Deus, Ele tem o direito. Deus quer todos os direitos sobre nós, o direito de fazer conosco conforme Ele agrada. Porque nós apresentamos a nossa família e fala assim: Deus, entra em qualquer momento na minha casa e limpa tudo que impede a verdadeira adoração do Senhor. Entra nessa casa e transforma essa vida e mude para que somente o Senhor seja adorado. É isso que Deus quer. Transformação de mente, transformação de atitude. Ele quer entrar na nossa casa e limpar tudo que impede a nossa verdadeira adoração. Como é difícil fazer isso. Apresentar, entregar, sacrifício vivo, direito, nosso corpo. Deus quer nosso corpo para realizar a sua vontade através dele. Nosso tudo que somos acompanha o nosso corpo: tempo, habilidade, recursos, personalidade, planos, desejos, aspirações e afeições. Deus quer tomar conta de tudo isso na sua e na minha vida. Deus não quer que somente apresentamos, depois não, a partir daqui eu caminho conforme a minha vontade. E outra coisa importante, além de tudo isso, Deus quer você. Como servo, a palavra apresentar também se refere ao servo que estava sempre à disposição do seu Senhor. O Senhor não daria nenhuma ordem ao seu servo se soubesse que ele não iria obedecê-lo. Não adianta eu me entregar na vontade do Senhor se eu não tenho disposição de obedecê-lo. Não adianta eu colocar o meu ministério, a minha vida, a minha família na presença do Senhor se eu não tenho disposição de obedecê-lo. De uma vez para sempre, o tempo todo, o verbo apresentar indica um ato decisivo e determinado que tem lugar num ponto crucial do tempo de Deus. Deus quer que nós apresentamos a nossa vida em todo o tempo. Não é somente aqui no altar do Senhor. Aonde eu adentrar, Senhor, seja feita a sua vontade. Na minha escola, Senhor, que seja feita a sua vontade. Que meus colegas me vejam como sacrifício vivo do Senhor. Que no meu serviço as pessoas me vejam como sacrifício vivo pelo Senhor. Que as pessoas vejam a diferença de uma entrega de vida, para que outras pessoas possam ver realmente você tem feito algo para Deus. Devemos nos transformar. Deus quer transformar a nossa mente, transformar nossos pensamentos. Sede transformadores pela renovação do vosso entendimento. Pensamos erradamente, pois a vontade de Deus é algo para fazer e não apenas para conhecer. Não adianta eu conhecer a palavra e não fazer. Não adianta eu entregar minha vida e não fazer. Deus quer que nós entregamos e muito mais ainda quer que nós o façamos. Há mais referências bíblicas sobre a prática da vontade de Deus do que sobre o seu conhecimento. Tiago diz que conhecer a vontade de Deus sem praticá-la é pecado. Aquele, pois, que sabe e não faz bem, e não faz, comete pecado. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, conforme Tiago 4,17. A gente conhece a palavra do Senhor. Desde criança, nós somos criados no lar cristão. Desde criança, nós somos adentrados na escola bíblica dominical. E muitas vezes não praticamos aquilo que nós aprendemos. Tiago fala, se você conhece e não faz, você está pecando contra a vontade de Deus. Fazer e conhecer
Deus promete revelar a nós a sua vontade. Se quisermos fazê-la tanto quanto queremos conhecê-la, a entrega é a chave para o conhecimento da vontade de Deus. A entrega é a chave para o conhecimento da vontade de Deus. Quando o sacerdote oferecia o cordeiro ao Senhor, ele chegava e fazia o holocausto. Ele era entregue ao Senhor. De que maneira você está disposto a entregar a sua vida? De que maneira você está disposto a entregar a sua vida para conhecer a vontade de Deus? Você só conhece o conforto de um carro quando alguém dá a chave para você dirigir. Deus quer dirigir a sua vida. Deus não quer ser apenas passageiro. Deus quer dirigir a sua casa. Deus não quer apenas ser convidado a entrar na sua casa. Você está disposto a fazer isso? A entregar a sua vida, a entregar o seu querer, a fazer a vontade do Senhor? Você estava pensando assim, não, nós somos jovens ainda, nós temos muito. Já pensou em amarrar a vontade do Senhor e deixar a minha vontade? Jovem, eu te escolhi porque vocês são fortes. Jovem, eu te escolhi porque vocês venceram o pecado. Vocês não são coitadinhos, vocês são fortes. E Deus tem planos grandiosos para vocês. Outra coisa importante, Jesus ensinou este princípio: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ele é de Deus ou se fala de mim mesmo. João 7,17. Nosso desejo deve ser de fazer a vontade de Deus. Se alguém quiser fazer a vontade dele, Deus nos revelará a sua vontade, pela mesma doutrina conhecerá. A vontade de Deus é revelada pela sua palavra. Não adianta eu entregar os meus sonhos e não conhecer a palavra de Deus. Não adianta eu fazer o melhor louvor, não adianta eu fazer a minha melhor dança se eu não conhecer a vontade de Deus na minha vida. Deus quer transformar a nossa vontade. Muitas vezes tentamos negociar com Deus. Decidimos que queremos fazer, depois oramos dizendo: Deus, o que eu quero fazer é pelo Senhor. Esse ano eu quero fazer grandes coisas para o Senhor, mas não sabemos que essas coisas estão no centro da vontade de Deus. E quando não acontece, nós ficamos frustrados. Senhor, era o meu sonho, era o meu desejo, e não aconteceu nada. Você está buscando na palavra? Você está entendendo a vontade de Deus na sua vida? Na sua vida pessoal? No seu namoro? Na sua convivência com seus amigos? As pessoas estão vendo a vontade de Deus em vocês? Na minha brincadeira com meus irmãos, na brincadeira com a minha família, Deus está vendo a sua vontade na minha vida? Então são as ações pequenas que nos atrapalham com o verdadeiro relacionamento com Deus. Fazemos planos grandiosos espiritualmente. Quero ser um grande missionário, quero ser um grande homem de negócio, quero ser um grande líder, quero ser um grande professor, um grande médico. E esperamos que Deus aprove o nosso plano. Mas não é isso o que Deus quer. O que Deus quer na nossa vida é que entregamos uma folha de papel em branco e peçamos a Ele: escreva nela o seu plano
para que assim cumprisse. Senhor, está aqui a minha vida. O tio Helo falou assim: a nossa vida é como se fosse um livro aberto. Está aqui, Senhor, a minha vida, e cumpre em mim conforme o seu querer, conforme o seu plano. E muitas vezes impomos condições para que aconteça isso. Ó Senhor, farei tudo, mas menos aquilo. Eu não gosto de fazer isso. Ó Senhor, eu para onde quer, mas não para aquele lugar que o Senhor sabe que eu não gosto de lá. Qualquer igreja, Senhor, menos aquela. Os membros de lá, como são chatos. Nós entregamos a nossa vontade a Deus. E quando Deus começa a agir, nós pomos um empecilho. Jacó aqui, em Gênesis 28, 20, e Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tem posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres certamente te darei o dízimo, conforme Gênesis 28, 20. Quantas vezes nós fizemos essa promessa para Deus? E quando chega a hora de cumprir, nós não cumprimos. Ó Senhor, se o Senhor me dá um serviço melhor. Ó Senhor, se o Senhor direcionar a vida do meu filho, eu vou fazer tudo conforme a sua vontade. Quantas vezes eu pedi aumento, e muitas vezes na hora de entregar aquilo que é do Senhor, o meu coração prendia. E quantas pessoas fazem isso? Deus abre a porta, e na hora de retribuir, Ele fecha. Foi preciso uma luta com Jacó, uma junta derrocada, para que esse se rendesse e cedesse à vontade obstinada de Deus, conforme Gênesis 32, 24 e 32. Ó Senhor, eu vou te abraçar, e quando o Senhor me der a bênção, eu não te largo. Deus é o oleiro e nós o barro. Ele quer que sejamos moldáveis em suas mãos, a menos que cancelemos as condições, jamais saberemos a sua vontade. As pessoas falam assim: eu nasci assim, Senhor, e vou morrer assim. Se você agir desse jeito, jamais você vai conhecer a vontade de Deus na sua vida. Muitas vezes pensamos que o nosso plano é mais perfeito que o plano de Deus. Não somos sinceros, pedimos a Deus que nos mostre a sua vontade, mas no fundo do nosso coração não estamos dispostos a fazê-la. Queremos apenas que Deus nos revela para demonstrar nosso desagrado e esperar que Ele aprove a nossa vontade. Ó Senhor, eu coloquei no altar o que o Senhor queria, que eu queria para a minha vida, mas foi totalmente diferente. E quando Deus demonstra o seu desejo para nós, ó Senhor, que bom seria contemplado o meu desejo, que bom seria feito somente a minha vontade. Jeremias ministrou às pessoas desse jeito: rogo ao Senhor teu Deus por nós, para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar, e aquilo que havemos de fazer, se não fizermos conforme toda a palavra com quem te enviar a nós, o Senhor teu Deus, seja ela boa ou seja má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos para que nos suceda bem, obedecendo a voz
do Senhor nosso Deus. Jeremias 42, 1 a 6. Quando Jeremias fez essa oração, e as pessoas recusaram a fazer a vontade de Deus. Em Jeremias 43, 1 a 4 diz assim: então falaram Azarias, filho de Osaías, e Joaná, filho de Careia, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: tu dizes mentiras, o Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: não entreis no Egito para ali habitar. Não obedeceu, pois, Joaná, filho de Careia, nem nenhum de todos os príncipes dos exércitos, nem o povo todo, a voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Queremos ver o plano de Deus, não para cumprirmos, mas para ver e preferimos o nosso. Caso contrário, seguimos nossos caminhos, pois achamos que vamos ser mais felizes e que a nossa vontade é melhor que a vontade de Deus. Provérbios 16, 25 diz assim: há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. Há tantos caminhos para nós seguirmos, há tantos rumos para nós andarmos, mas se esse caminho não ser da vontade de Deus, a palavra diz que é caminho de morte. Jovem, observa o lugar que vocês estão colocando nos seus pés. Jovem, observa o caminho que vocês estão andando. Deus quer transformar o nosso desejo. Deus quer transformar o nosso sentimento. Bom e agradável e perfeita vontade de Deus. Aniquilar nossos desejos. Acharmos que desejar a vontade de Deus significa que teremos que aniquilar todos os nossos desejos. Mas não é isso que Deus quer. O próprio Jesus tinha uma vontade diferente da vontade do Pai. Ele mostra isso em sua oração: não se faça a minha vontade, mas a sua. Lucas 22, 42. Quando ele estava ali no Getsemane, Senhor, que não faça a minha vontade, mas que faça a tua. O Senhor Jesus se rendeu na vontade do Pai. E quem somos nós para querer submeter a nossa própria vontade? Também não significa que Deus quer renovar os desejos do nosso coração. Deus pede que submetamos a nossa vontade e desejo à sua vontade. O que Deus quer é que nós colocamos a nossa vontade e desejo na vontade de Deus. Ele apenas quer que nós disponhamos a ir a qualquer lugar e fazer qualquer coisa e sacrificar o que Ele peça. Em Gênesis 22, 2, Deus pode pedir algo a nós e em seguida devolvê-lo. Isso aconteceu com Abrão, quando Deus pediu Isaac. Abraão vai até o Monte Moriá e sacrifica o seu filho. Achamos erradamente que a nossa vontade é mais agradável do que a vontade de Deus. Jesus comparou a vontade de Deus a um delicioso jantar. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, conforme João 4,34. A comida sobre a qual Jesus falou era o seu alimento espiritual. Isso inclui mais do que o estudo da Bíblia, a oração e o frequentar uma igreja.
O alimento espiritual também está relacionado a fazer a vontade de Deus e participar de sua obra de salvação. Deus não quer somente que nós fazemos o culto no sábado. Deus não quer somente que nós oramos. Deus quer que nós fazemos a sua vontade. Deus tem um prazer em nos dar coisas boas. Em Tiago 1,17 diz assim: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes entregou por todo nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Romanos 8,32. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, a quem há a mudança e nem sombra de variação. Conforme Tiago 1,17. Deus se agrada em conceder os desejos do nosso coração. Deleite também do Senhor, e te concederá o desejo do seu coração. Salmo 37,4. Porque eu também sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29,11. Se nos rendemos realmente à vontade do Senhor, o Senhor removerá todos os desejos contrários aos seus, nos dará novos desejos em harmonia com a dele, porque Deus é quem opera em vós tanto o querer como efetuar segundo a sua boa vontade, conforme Filipenses 2,13. Nada perdemos quando nos entregamos a Deus. Deus nos dá o que desejamos no tempo devido. Ele introduz novos desejos em nosso coração, mas quando a nossa vontade se rende sinceramente à vontade de Cristo, podemos fazer aquilo que desejamos com a segurança de que nossas vontades, e com isso não sairemos da vontade de Deus. Quando nós submetemos a fazer a vontade de Deus, nós podemos fazer o que desejamos, porque sabemos que não vamos sair do centro da sua vontade. E nessa noite, meus amados irmãos, você está pronto a entregar a sua vida a Deus? Nessa noite você está pronto a entregar a sua família a Deus? Nessa noite você está disposto a pagar o preço conforme Abraão levou seu filho Isaac? Nessa noite você está disposto a entregar os seus bens na presença do Senhor? Nessa noite você está disposto a entregar o seu filho na presença do Senhor? O seu carro? Está disposto a entregar o seu talento? O seu namoro? A sua vida conjugal com a esposa? Está disposto a entregar os seus sonhos e projetos? Está disposto a entregar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Tem uma frase que coloquei no Face: nenhuma vida está mais segura que a vida entregue a Deus. Nenhuma vida está mais segura do que uma vida entregue a Deus. Está ali um recipiente aonde nós vamos entregar aquilo que atrapalha o nosso relacionamento com Deus, aquilo que atrapalha entregarmos realmente a nossa vida, os nossos desejos, a nossa vontade, e submeter somente à vontade de Deus. Está aqui uma caixa, onde nós vamos entregar tudo aquilo que pensamos e pretendemos fazer na obra do Senhor. Está aqui o meu sonho, está aqui o meu objetivo do ano de 2014.
E eu coloco nessa noite, para que seja feito somente a vontade de Deus. Que não seja somente um simbolismo, mas que no penúltimo culto do jovem de 2014, nós abrimos essa carta, a gente vai aqui gritar, a gente vai chorar na presença de Deus, porque Deus fez algo tremendo na sua vida, no seu ministério. Está aqui. Vocês que têm sonhos e projetos, vocês podem vir aqui na frente e colocar. Convido o grupo de louvor. E durante essa semana, eu fiquei pensando no que fazer essa noite. Deus tem trabalhado no meu coração tantas coisas que nos atrapalham a fazer a vontade de Deus, tantas coisas que nos atrapalham a entregar a nossa vida na vontade de Deus. Todo mundo sabe que meu serviço não é aqui, meu serviço é em São Paulo. Eu me dispus a ficar na frente da mocidade esse ano, mas o que eu oro, Senhor, que seja feito a sua vontade. O Senhor sabe o problema que eu tenho que resolver ainda, o Senhor sabe a dificuldade que eu tenho que resolver ainda, mas eu me entrego para fazer somente a tua vontade. Convido as meninas que dançaram aqui na frente, e que vocês possam estar prestando atenção naquelas frases que vão estar aqui escritas. Pode colocar os seus sonhos, os seus projetos aqui. Não fica com medo, não. Se não acontecer, é porque não estava na vontade do Senhor. Se não acontecer, é porque o Senhor não queria que acontecesse isso esse ano. Eu quero ver um jovem que adora o Senhor em espírito e em verdade. Eu quero ver um jovem que esse ano vai mostrar a sua potência. Pode ficar aí na frente. São tantas coisas, tantos objetivos que nós temos. Ó Senhor, eu não estou bem de saúde, mas eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu quero apresentar minha dificuldade na sua presença, para que o Senhor venha somente fazer a sua vontade. É família, mostra para mim, família, estudo, esse ano 2014, quem mais? Nossos sonhos, nossa vida, quem mais? Nossos projetos, nosso futuro, nosso ministério. Tudo entregarei, meu Pai. Tudo entregarei. Convido aqui na frente os pastores nessa noite.
Nenhuma vida está mais segura que a vida entregue a Deus.